Esse é o meu canal, Matemática Top 10, Professor Alessandro. Siga-me nas redes sociais. Instagram, Professor Alessandro Pedroso. Face, Alessandro Pedroso de Freitas. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Boa tarde, bom dia, boa noite. Você, meu aluno que quer passar no concurso público aí, tá bom? Fazer concurso pro DEPEN, Polícia Civil, Polícia Federal esse ano aí, e ano que vem vai ter de tudo, tá? É minha terceira aula aí, tá? Sobre a tabela verdade de raciocínio lógico e matemático, viu? É tão usado aí nos concursos públicos, viu? Esse tema aqui, ó, é importantíssimo para que você possa almejar aí a sua vaga aí, tá bom? Então vamos para a definição, tá? Tabela verdade é um mecanismo usado para dar valor às proposições compostas, que também serão verdadeiras ou falsas, por meio de seus respectivos conectivos, tá bom? Então, a primeira aula que eu fiz no meu canal, né, eu falei de proposição, tá? Você tem que ter esse conhecimento. E a segunda aula eu falei dos conectivos lógicos, tá? Que é o e, o ou, se então, né? E o se somente se, tá bom? E a tabela verdade é o instrumento usado aí, tá? Para valorar as proposições compostas, tá bom? Então, essa é a definição de tabela verdade, né? A primeira coisa que precisamos saber de uma tabela verdade é o número de linhas, né? Tenho visto muita dificuldade os alunos em saber quantidade de linhas e montar a tabela verdade, tá? Nessa aula a gente vai aprender tudo isso. Então aqui, ó, número de linhas, né? Então o número de linhas ela é calculado aqui por essa forma, tá? 2 elevado a p. O 2 é constante, tá bom? É a nossa constante. Esse p aqui, ó, é a quantidade de proposições, tá bom? Que o texto traz para mim. Se o texto traz 2, 3 ou 4, né? É só colocar aqui, ó, por exemplo, né? P, Maria estuda que João é jogador, né? Quantas vai ter essa tabela verdade, né? Tenho aqui, ó, uma, duas proposições, né? Então aqui, ó, o 2 é constante, elevado a 2, tá bom? Faço aqui, ó, 2 ao quadrado, tem 4 linhas, tá vendo aqui, ó? P e Q, né? Qual será a valoração? Gente, a gente só usa isso aqui praticamente, tá? VV, FF, VF, VF, né? Isso é 4 linhas aqui, ó. Todas as bancas têm usado aqui essa ordem certinha, tá? Eu nunca vi nenhuma banca que usou ordem diferente. Então, mas a ordem aqui, né? Isso aqui são as possibilidades que existem aqui, tá? Dessa tabela verdade aqui com duas proposições, tá bom? Bom, lembrando aqui da fórmula, né? Que é 2 elevado a p, né? Se o problema me der aqui, ó, 3 proposições, né? Quantas linhas vai ter essa tabela verdade? Ó, 2. O P, né? São as quantidades de proposições, tá bom? Então aqui é 2 elevado ao cubo. Né? Então vai ser 2 vezes 2 vezes 2, né? Vai ser 8 linhas, tá bom? Aqui é 8 linhas e 3 colunas, tá? Uma coluna para cada proposição aí. Como que eu vou valorar? Tá bom? Eu posso fazer sempre essa ordem aqui, ó. 4V, 4F, tá? F aqui. A segunda aqui, ó. 2V, 2F, tá? A terceira, VF, VF alternado, viu? Então aqui, ó, então é muito fácil aí, né? Existem questões do CESP aí, de outras bancas, que se pede a quantidade de linha, tá? Então você viu a quantidade de proposições que tem, né? Colocou na fórmula aí, tá bom? 2 elevado a p, lembrando que aqui são as proposições, né? Você calcula aí, né, a quantidade de linhas aí de qualquer tabela verdade, tá bom? Bom, então agora eu vou ensinar para vocês como montar uma tabela verdade, tá? Muitas vezes cai uma questão na prova aí que pede para você montar, para você completar. No final da aula a gente vai ter uns exemplos aí, tá bom? Então aqui, ó, primeira coisa, quantas linhas vai ter essa tabela verdade? Quantas proposições eu tenho? Ó, uma, duas, tá? Então a fórmula, ó, 2 elevado a p, né? O p aqui, porque a gente já sabe que é duas proposições, né? Então 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4 linhas, tá bom? Então fiz aqui, ó, uma, duas, três, 4 linhas, tá bom? Quantas colunas aqui, ó? Vamos começar aqui, ó, com
a proposição simples, tá? Ó, P, Q. Aqui, ó, não P, a negação delas, tá? Não Q. E aqui, ó, não P ou Q, tá bom? Porque aqui a gente vai colocar, né, o que a proposição composta está nos pedindo, tá bom? Vamos valorar aqui, ó, do jeito que a gente aprendeu, tá? Se é duas proposições, né? VV, FF. VF, VF, ok? Aqui agora, ó, vamos fazer a negação do P, tá bom? Aqui, ó, se aqui é V, negação do P, aqui é F, aqui é F, ó, aqui é F, então aqui é V, estou negando o P, tá? Ó, e aqui também é V, né? A negação do Q, ó, o Q é essa coluna toda aqui, tá vendo? Ó? O Q, essa coluna eu vou negar o Q, ó, tá bom? Então aqui, ó, FV, né? FV. Ok. Agora aqui, ó, eu vou achar o meu resultado, tá bom? Por isso que eu tenho que conhecer lá a aula da tabela da verdade dos conectivos lógicos, tá bom? Você tem que saber, né, quais são as ligações da tabela da verdade aí dos conectivos lógicos, tá? Esse conectivo aqui é o OU. Na minha segunda aula eu explico direitinho como que faz, né? Então aqui, ó, eu vou pegar essa coluna aqui, ó, o não P, né? Junto com essa aqui, ó, tá bom? Primeiro essa com essa, tá? Que é o Q, a primeira e segunda, tá? É não P, tá bom? Ou Q, tá? Lembrando que no ou, né? Só é falso a nossa resposta se as duas proposições forem falsas, tá? Caso ao contrário, todas são verdadeiras. Se você tem dúvida, assiste minha segunda aula que lá eu explico bem direitinho, tá bom? Ó, então vamos começar aqui por cima, tá? Não P, né? E Q. F com V, V. F com F, ó, única possibilidade aqui do ou, tá? F. V com V, V. V com F, V, né? Então aqui, ó, essa aqui é a nossa resposta, nós construímos a tabela verdade, tá bom? Com muita facilidade aí. É muito tranquilo, tá bom? Então vamos aqui montar, né? Essa tabela verdade agora, né? Não P ou Q, né? Se somente se R, tá bom? Primeira coisa que eu tenho que fazer é lembrar da fórmula da quantidade de linhas, tá? 2 elevado a P, que é igual. Quantas proposições eu tenho? Lembra que aqui, ó, é a quantidade de proposições, tá? 1, 2, 3, né? Então é 2 elevado a 3, tá bom? Que é 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, beleza? Então eu sei que tem 8 linhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e a 8 aqui, tá bom? Então vamos ver o seguinte agora. Quem que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar os conectivos simples primeiro, tá? Ó, P, Q e R, tá bom? Aqui, ó, se tivesse negação de proposição simples, eu ia colocar também as três negações, tá? Como não tem, não vou precisar. Eu vou colocar aqui as compostas. Vou primeiro colocar o que está dentro do parênteses, ó. P e Q, tá? Aí eu vou colocar qual que é a negação dela, tá? P ou Q, tá bom? Que eu vou pôr na negação que quando eu achar ela aqui, ó, aí eu vou saber a negação. E aqui eu coloco o que eu quero, tá? Que é tudo aqui, ó. P ou Q, se somente se R, tá bom? Para valorar, gente, ó, para valorar a gente sabe como que valora tabela verdade com 8 linhas, tá? É uma sequência sempre igual, ó, V, 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 tá? F, 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 ok? Primeira coluna aqui é 4V, 4F, aqui é 2 em 2, ó, V, V, F, F, V, V, F, F, ok? Aqui, ó, é de 1 por 1, intercalando, ó, VF, 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 ok? Tá bom? Então aqui, ó, vamos analisar ó, no P ou Q, tá bom? Então essas duas colunas aqui é P ou Q, tá? Como que vai ficar essa coluna, tá? Lembrando que o ou só fica falso, né, se os dois forem falsos, tá? Duas proposições simples falsas é igual a falsa. No ou, tá? Tem que lembrar da tabela verdade que a gente aprendeu lá nos conectivos lógicos, a relação entre eles, tá? Então V com V, V, V com V, V, V com F, V, V com F, V, F com V, V, F com V, V, F com F, F, F com F, F, ok? Então aqui, ó,
eu fiz a valoração do ou, tá? Com P e Q. Aqui, ó, é negação deles, ó. Tá vendo? Negação de P ou Q. Então, tem aqui, ó, que é a coluna do P ou Q. Eu vou negar, é só negar a coluna toda, tá? Ó, F, 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 ó, V, V, tá bom? Tá vendo como que eu fiz aqui, ó? Eu neguei toda essa coluna aqui, tá? Que é a negação do P ou Q, tá? Para saber qual o valor que vai ter aqui, ó, o que que eu quero aqui, ó? É a negação, que é essa coluna aqui, ó. Essa coluna aqui que eu quero, ó, que primeiro aqui, ó. A negação dessa aqui, se somente se o R, tá bom? Então essa aqui, ó. É essa, tá? Se somente se com essa. Lembrando que do se somente se, ó, sempre eu tenho que lembrar daquela tabelinha dos conectivos lógicos, tá? Do se somente se, ela é verdadeira quando os dois é verdadeiro ou quando os dois é falso, tá? O se somente se é aquele que é dois conjuntos em um só, tá? Ou dois verdadeiros ou dois falsos para dar verdadeiro o resultado aqui da proposição, tá bom? Então vamos aqui, ó. Esse com esse, tá? F com V, F. Ó, F com F, verdadeiro. F com V, falso. F com F, verdadeiro. F com V, falso. F com F, verdadeiro. V com V, verdadeiro. E V com F, vou pôr aqui, tá? Falso, tá bom? Então aqui, ó, nós resolvemos aqui, né, e montamos a nossa tabela verdade, tá bom? Um conhecimento que você tem que ter para poder fazer ela com facilidade é decorar mesmo, tá? É decorar, tá bom? Ou aprender, se você achar melhor, né? É a tabela verdade lá dos conectivos, viu? Tabela verdade dos conectivos, tá bom? Então você aprendeu aqui, ó, monta facinho a tabela verdade, mas tem que ter o conhecimento aqui dos conectivos aqui, ó, prontinho na cabeça, tá bom? Então, como a gente aprendeu já a montar a tabela verdade, vê como é um assunto simples, né? Muito pedido nos concursos aí e a gente tem às vezes dificuldade de fazer porque a gente não aprendeu, tá? Mas aqui eu estou para te ensinar tranquilamente, tá? Ó, do Fundatec 2019, questão nova. O número de linhas da tabela verdade de P e Q somente se, né? R, a gente fez ela na passada aqui, só que foi a negação dela, né? Então aqui, ó, é só contar os conectivos, né? A fórmula é 2 elevado a P, tá bom? Conectivo P, conectivo Q, conectivo R, 3 conectivos, né? Que é 2 elevado a 3, né? Que é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8 linhas, tá? Olha que tranquilidade aqui dessa questão atual, ó, 2019 aí, de tabela verdade, tá bom? Outra questão de 2019, tá? Observe a seguinte tabela verdade, né? P, Q, P e Q, P e Q, se somente se P, tá bom? Os valores, lógico, que preenchem corretamente a sentença 1 e 2 são respectivamente, né? Que é essa sentença aqui, tá? A, falso, falso. B, verdadeiro, verdadeiro. C, verdadeiro, falso. D, falso, verdadeiro. É impossível de saber nas duas sentenças, tá? Então, aí, com o conhecimento que nós temos aqui, ó, é facinho, ó, é essa coluna aqui, tá? Essa aqui, né? O P e Q, se somente se, essa aqui, tá bom? Então, vamos usar essas duas colunas, essa primeira e depois essa em segundo, tá bom? E aqui, lembrando que no se somente se, é verdadeiro quando os dois é falso ou quando os dois é verdadeiro, tá? Então, só é verdadeiro aqui, ó, nessas duas situações, quando os dois conjuntos, né, duas proposições têm o mesmo valor, tá bom? Então, ó, aqui, né? Verdadeiro, ó, P e Q se somente se P, P e Q somente se P verdadeiro. Dois verdadeiros, tá bom? Deu verdadeiro. Aqui, ó, dois, ó, P e Q se somente P, ó, aqui falso, verdadeiro, deu falso. Compreendeu aqui, ó? Tranquilamente, né? Vamos ver aqui, ó, falso e falso é o que? Verdadeiro, tá bom? Falso com falso, tá bom? No se somente se é verdadeiro. Ó. Falso com falso, no se somente se é verdadeiro, ok? Então aqui, ó, as duas são verdadeiras, né? Vamos ver aqui, ó, verdadeiro e verdadeiro, letra B. Tá vendo, galera? Muito facinho aqui, ó, mas se eu não tiver esse conhecimento prévio da tabela verdade, dos conectivos, eu não consigo fazer.
E eu não posso perder ponto, tá? O ponto é importantíssimo aí para nossa vida aí no concurso público, tá? Cada ponto aí é uma vida. Aí, galera, vamos ir para a nossa última questão, tá? Conhecimento dessa aula aí, você consegue fazer todas as questões em relação à tabela verdade, tá? De 2018, novinha. A tabela a seguir mostra o início da construção das tabelas verdade de proposições compostas a partir das proposições simples, né? P, Q e R. Já deram a tabela e já deu valorada, tá bom? Você não precisa nem montar. Julgo o item seguinte. Considerando o correto preenchimento da tabela anterior, se necessário, né? Você sempre tem que marcar as perguntas aí que eles querem, tá? Os elementos da coluna da tabela verdade, correspondente à proposição P, I, Q ou R, né? De cima para baixo, ó, de cima para baixo, na ordem que aparece são V, 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 F, V, F, F, né? Então vamos ver o que eles querem. Eles querem isso aqui, tá? Eles querem essa coluna aqui da tabela verdade, tá? P e Q, Q ou R, tá? Então vamos aqui primeiro, né? A gente tem que achar primeiro a menor, né? Então aqui, ó, Q, U ou R, tá? Q ou R, tá bom? No ou, gente, no conectivo ou, né? Só é falso quando os dois é falso, tá? Só é falso quando os dois é falso, tá? Então vamos aqui, ó. V com V, V, né? Q e R, né? V com V, V, V com F, V, F com V, V, F com F, F, V com V, V, V com F, V, F com V, V, F, 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 tá? Beleza, já fizemos aqui do Q ou R. Então vamos fazer aqui agora ela completa, tá? Então é o P, tá? E, Q ou R. Beleza? Então aqui, ó, o P tá aqui, tá? É essa aqui, ó. Vamos usar essa coluna aqui com essa que nós fizemos, tá bom? No E, né? No E, gente, só é verdadeiro se os dois forem verdadeiros, tá? Caso contrário aqui, todas as outras são falsas, tá? Então vamos ver aqui, ó. É o P, né? V com V, V, V com V, V, V com V, V, V com F, falso, F com V, falso, F com V, falso, F com V, falso, F com F, falso, tá? Então aqui, ó, a nossa ordem aqui, ó, é essa aqui, tá bom? Eles colocaram aqui, ó, de cima para baixo, né? Mas a gente pode perceber aqui que ou de cima para baixo ou de baixo para cima, né? Essa coluna aqui não corresponde, né, a essa aqui, tá? Não corresponde, tá bom? É essa aqui. Então a nossa questão está errada. Beleza, galera? Gostou aí da minha aula aí, tá? Tem um canal no YouTube que eu vou montar um material completo de raciocínio lógico matemático, tá? Para te ajudar aí a passar nos concursos públicos, tá bom? Então até a próxima aula.